Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um inimigo silencioso, mas que afeta milhões de crianças no Brasil, as verminoses. Pode até parecer um probleminha simples, sabe? Mas na verdade é uma questão séria de saúde pública que atrapalha e muito o desenvolvimento infantil. E para entender a real dimensão dessa ameaça, a gente vai contar com a visão do pediatra Sérgio Feitosa. Então, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender por que isso é um problema de saúde pública. Depois, vamos ver como o contágio acontece, quais são os sinais de alerta que o corpo dá, separar o que é mito e o que é verdade sobre os remédios e, claro, fechar com o mais importante, como a prevenção é a nossa maior aliada. Então, para começar, é fundamental deixar uma coisa bem clara. Verminose não é só um desconforto que passa. Não mesmo. Ela é um obstáculo de verdade para o crescimento e para a saúde das crianças, com consequências que podem se arrastar pela vida toda. Mas afinal, o que são as verminoses? Bom, de um jeito bem direto, são doenças causadas por parasitas, por vermes, que se instalam no corpo. E embora o lugar mais comum para eles seja o intestino, o problema é que esses invasores podem, digamos, viajar para outros órgãos. E é aí que a coisa fica bem mais séria. Ok, então se esses parasitas podem se espalhar, a grande pergunta é, como é que eles entram no corpo? Entender direitinho por onde eles vêm é o primeiro e mais importante passo para a gente conseguir criar uma barreira de proteção. E olha que curioso, esses parasitas se dividem em dois grandes grupos. Tem aqueles que a gente consegue sim ver a olho nu, como a famosa lombriga ou a solitária. Mas também existem os inimigos invisíveis, sabem? Como giardia e ameba, que só dá para enxergar com a ajuda de um microscópio. De como eles chegam até nós. A resposta, na maioria das vezes, está em hábitos bem comuns do dia a dia. Uma mão mal lavada, andar descalço em terra contaminada, unhas sujas, beber água sem filtrar, comer uma verdura que não foi bem lavada. Cada uma dessas coisas pode ser a porta de entrada para a infecção. E aqui vem um alerta muito sério do Dr. Sérgio Feitosa. Muita gente acha que o problema fica só ali, restrito ao intestino, né? Mas a realidade é bem mais complexa. Esses parasitas podem migrar pelo corpo e se instalar em lugares que a gente nem imagina. E as consequências disso são graves. Pensa só. No cérebro, eles podem causar neurocisticercose. Nos pulmões, uma lombriga pode até simular uma crise de asma. O fígado pode ter abscessos, a pele sofrer com o tal do bicho geográfico. É, de fato, uma ameaça que pode atacar o corpo todo. Bom, com tantos riscos, como é que a gente fica sabendo se tem alguma infecção acontecendo? Chegou a hora de aprender a reconhecer os sinais de alerta que o corpo dá. Sinais que nunca devem ser ignorados. Nas crianças, muitas vezes, os sintomas são bem sutis, fáceis de confundir. Aquela dor de barriga que sempre volta, falta de apetite, uma palidez. A criança fica sem ânimo para brincar, não ganha peso direito. São sinais clássicos e que muitas vezes são tratados como manha ou frescura, mas que podem sim indicar algo bem mais sério. E para não restar nenhuma dúvida da gravidade, olha só esse caso real que o Dr. Feitosa compartilhou. Ele atendeu uma criança de 1 aninho e 4 meses que teve que ir para cirurgia de emergência e acabou na UTI por causa de uma obstrução no intestino causada por lombrigas. Isso dá uma dimensão do tamanho do risco, né? Certo. Diante de um diagnóstico, o que fazer? Quando o assunto é tratamento, é fundamental a gente saber separar o que é mito, o que é crença popular, da orientação médica correta. E vamos começar com aquela pergunta que com certeza todo mundo já ouviu. É verdade que comer doce alimenta os vermes? A resposta é não. Na verdade, o que acontece é justamente o contrário. A criança que está com verminose perde o apetite para refeições de verdade, para comida, e aí ela busca no doce uma fonte de energia rápida, fácil. Não é que o parasita prefere o doce, é uma consequência da doença no corpo da criança. E sobre os remédios, como funciona? A orientação médica vai depender muito da idade. Para bebês com menos de 1 aninho, o tratamento só acontece se tiver uma indicação muito específica e com a confirmação no exame de fezes. Já para crianças maiores, principalmente em regiões de alto risco, como o norte e o nordeste do Brasil, o tratamento preventivo pode ser recomendado pelo médico mesmo que não tenha nenhum sintoma aparente. E agora a gente chega na parte que talvez seja a mais importante de todas, a prevenção. Porque a boa notícia é que algumas medidas bem simples, super acessíveis, podem fazer toda a diferença para proteger a família inteira. A prevenção, na verdade, é uma soma de pequenos cuidados no dia a dia.
Coisas como beber sempre água filtrada ou fervida, lavar muito bem as frutas, verduras e legumes. E também outros hábitos. Evitar andar descalço, manter a casa sempre limpa, lavar bem as mãos. Cada um desses passos é um tijolinho que a gente coloca na nossa barreira de proteção. Agora tem um caso específico que exige atenção redobrada, o oxiurus. Como ele é muito contagioso, os cuidados precisam ser maiores. O tratamento, por exemplo, tem que ser para a família toda, todo mundo ao mesmo tempo. As roupas de cama e as roupas íntimas precisam ser fervidas, secas no sol e passadas a ferro. E, durante o tratamento, nada de compartilhar pratos e talheres. Então, o que fica de tudo isso? A conclusão é clara. Verminose não é um problema pequeno. Ela compromete a saúde, rouba nutrientes, atrapalha o crescimento e, em casos extremos, pode sim colocar uma vida em risco. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Pensando em como esse problema é antigo, persistente e o impacto gigante que ele tem na saúde das nossas crianças, a pergunta que fica é: será que estamos, como sociedade, dando a devida atenção a esse inimigo tão silencioso?